Bom dia, hoje é domingo, dia 8 de janeiro de 2023 e estamos aqui para fazer o registro do oitavo princípio da Bíblia. O oitavo princípio que nós encontramos na primeira página da Bíblia. Vamos fazer esse registro, recapitulando aqui quais foram os princípios que nós já encontramos até aqui. Mas antes, lembrando só qual foi o motivo, na verdade, como surgiu isso. Estávamos assistindo um podcast que Dona Marlene, eu já me esqueço o sobrenome dela, Dona Marlene, ela falou que na primeira página da Bíblia tinha 7 princípios para a criação de filhos. Daí eu pensei, para criação de filhos, então, se é para criação de filhos, eu tenho que saber quais são esses princípios e eu tenho que aplicar esses princípios em mim. Porque eu sou filho de meu pai biológico e eu sou filho de Deus. Então eu tenho que aplicar esses princípios em mim. Daí meus filhos, eles vão ver esses princípios sendo aplicados em mim e eles vão seguir. Afinal de contas, ensina o menino no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará. Então era isso, essa foi a ideia. Daí eu fui buscar, ela disse que tinha um livretozinho que falava quais eram esses 7 princípios. Eu fui buscar esse livreto, não encontrei, resolvi ir diretamente na fonte e chegando lá eu não encontrei 7. Encontrei até agora 28 princípios. E estou aqui fazendo registro desses princípios para eu mesmo, minha esposa, meus filhos, seja lá quem for, ter acesso a eles, sabendo que existem esses princípios lá. E comentários meus a respeito disso até para mim mesmo. Vou assistir isso lá na frente para mim mesmo, eu vou conseguir visualizar quais eram as orientações para mim mesmo e para os demais. Enfim, a claridade hoje aqui não está muito boa, a imagem não está muito boa, mas não precisa estar, né? Eu disse, se você por acaso está assistindo esse vídeo aqui, você é bem-vindo, mas esse vídeo ele não foi feito para receber likes, não foi feito para ser visualizado por outras pessoas. Ah, mas está público, está aberto. Está porque vai que eu perco a conta. Precisava ter acesso a essa playlist sempre. Por isso que eu deixei aberto e criei até uma playlist. Mas se você está tendo acesso e não faz parte da minha família, que é minha família, eu, minha esposa e meus filhos, se você não fizer parte da família, você está tendo acesso a um conteúdo que não foi gravado pensando em você, mesmo você podendo assistir também. Então, por isso que imagem e tal, esse tipo de coisa não está sendo muito cuidado aqui, está sendo gravado e postado, não estou fazendo corte, estou fazendo muita coisa. Só realmente gravar e postar. Então, bora lá. Hoje, na verdade, recapitulando, Primeiro princípio que nós registramos foi a fonte. Segundo, poder da palavra. Terceiro, ordem, no sentido de organização, de ordem das coisas. Quarto, obediência. Quinto, frutificação, multiplicação. Sexto, família. Sétimo, identidade. E hoje o oitavo, domínio, governo. Está em Gênesis 1:28. E eu vou ler logo.
depois de ter criado o homem, né? Logo depois, e diz assim o 28. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: sede frutífero, multiplicai e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Porque eu vos tenho dado toda a erva que dá semente, toda a árvore que produz fruto, para seu alimento, todo animal da terra e toda ave do céu, cada coisa que rasteja sobre a terra, eu tenho-vos dado para alimento. Quando Deus criou o homem, ele assim o fez e em ordem, lembra do anterior? Em ordem, ele fez todas as coisas primeiro para depois fazer o homem. Por quê? Porque ele criou todas essas coisas para o sustento do homem e disse para o homem: domine sobre elas. Sobre coisas. Muitas pessoas, de forma errônea, e aqui a primeira lição, muitas pessoas de forma errônea querem dominar sobre pessoas. E não é para dominar sobre pessoas, é para dominar sobre coisas. A pessoas é para servir, porque maior é o que serve. Agora, sobre as coisas, sim, é para dominar. Quando fala maior é o que serve, não sei se a gente vai ter algum princípio que fala sobre isso, eu acho que não. Quando fala maior o que serve, é o seguinte: a partir do momento que você serve alguém, que você faz a diferença na vida de alguém, que você impacta a vida de alguém, você fica um referencial a respeito de algo bom para aquela pessoa. Ela vai te associar, né, aplicar a teoria da associação. Ela não vai perceber que está fazendo isso, viu? Mas vai fazer. Ela vai te associar àquele ato bom. Generosidade, enfim, competência, sei lá, seja lá o que for. Ela vai te associar. Agora, imagina você fazendo isso com várias pessoas. Milhares de pessoas. Você vai ter um exército que te associa a coisa boa. E você tem que fazer, não é pelo resultado que vai gerar. Você tem que fazer porque vai ser melhor para você. É o lance que, se você não descobriu, descubra. É o lance de você encontrar prazer em fazer algo por alguém, em servir alguém. Entendeu? Encontrar esse prazer. Deixa eu limpar aqui. Então é o seguinte, primeiro ponto, não é para dominar sobre as pessoas, dominar pessoas, é para dominar coisas, certo? Pessoas não, pessoas você precisa fazer o inverso, você precisa servir elas, porque vai ser prazeroso para você, você vai se sentir muito bem fazendo o bem, e elas vão ter uma referência positiva a seu respeito. E a partir delas pode vir algo bom lá na frente. Pode não ser de todas, pode não ser não. Não vai ser de todas. E pode vir de pessoas que você nem fez algo diretamente. Portanto, você não tem que fazer pensando no retorno. Ah, eu te ajudei nisso e você não faz tal coisa. Esqueça isso. O que você fez com essa mão, essa daqui não tem nem que saber. Entendeu?
Então você não tem que ficar cobrando da pessoa um retorno por aquilo que você fez. Você fez foi porque é bom. Porque você está plantando a lei da semeadura e colheita. Você está plantando, plantando, plantando só. O seu trabalho é só plantar. Plante. Planta, 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 planta. A colheita é consequência. Porque o crescimento quem dá não é você. O crescimento quem dá é o seu Criador, é Deus. Entendeu? Então, faz isso. Eu ia falar, não, o crescimento quem dá somos nós, que adubamos, tal. Em PK quem fez foi você, né? Nitrogênio, potássio, nitrogênio, potássio e oxigênio. Não é oxigênio não. NPK. Nitrogênio, potássio e... esqueci agora. Não foi você. Então, primeira lição registrada. Segunda lição. Dominar sobre todas as coisas. Antes mesmo dessa determinação, dessa orientação, lembra que esses princípios... Meu rosto está muito escuro. Eu vou mudar aqui a posição. Eu não estou me enxergando. Eu não estou vendo como é que eu estou. Se eu estou olhando para cá. E se é para registrar em vídeo, a gente quer pelo menos saber que não tem remela nos olhos, né? Deixa eu ver se eu mudo aqui. Melhorou, fiquei avermelhado, mas tá tudo certo. Pronto. Como eu estava falando, antes mesmo da questão da orientação, da determinação de Deus, de dominar sobre todas as coisas, porque Ele havia feito todas as coisas anteriormente, para que os homens dominassem sobre elas. Tem alguns pontos que eu quero trazer aqui, registrar. Primeiro, você sabia que nós é quem vamos julgar os anjos? Ali fala, não na primeira página, mas a Bíblia fala isso, que nós que vamos julgar os anjos. Eu não estou lembrado agora a referência para lhe passar, mas se você der uma pesquisada, quem vai julgar os anjos, você encontra. Segundo ponto. Se esses registros, desses princípios, é para ser entendido, aplicado, né? Peraí, voltando. Se esses princípios é para ser aplicado para a criação de filhos, então os princípios que estão aqui vividos, não ditos, não listados, mas vividos, esses princípios, Deus que viveu alguns princípios aí, né? Tá entendendo o que eu tô falando? Observa a conduta do próprio Deus e segue. Se você é filho, e o filho modela o pai, olha para o pai, o que você faz? Observa a conduta dele e segue. Eu não consigo enxergar a conduta de Deus Pai. Faz isso com Jesus, que dá certo também. Faz isso. Entendeste?
Então, se nós fizermos isso, nós vamos encontrar na conduta dele um domínio, uma postura de governo, não é uma postura de coitadinho. Ah, céus, a terra, porque eu sou minoria, porque eu sou feio, porque eu sou preto, porque eu sou pobre, porque... Você não encontra essa postura nele. Você encontra essa postura em quem se opõe a ele. E aí, você vai modelar quem se opõe ou vai modelar ele? Oh, Deus é mais. Deus é mais? Então, segue o que ele é. E você lembra que você é criado em imagem e semelhança dele ontem, identidade. Nós conversamos, registrei sobre isso aqui. Então essa questão dessa postura de governo, de comando, de domínio, ele tem o tempo todo. Um esclarecimento. Domínio, governo não é opressão. Não é. Não é. Quer ver a prova de que não é opressão? Você já fez uma coisa que é abominável, uma coisa errada? Você foi consumido por um fogo do céu por conta disso? Não, né? Imagine, se Deus, o seu domínio, o seu governo, ele fosse um opressor, um imperador, ele consumia quem fazia coisa errada, só ficava quem fazia coisa boa. E servia de exemplo ainda. E aí só vivia todo mundo de buenas, obrigatoriamente sendo bom, obrigatoriamente sendo bom. Entendeu? Não é assim que funciona. Então não é para dominar sobre pessoas, é para dominar sobre coisas. Você precisa ter uma postura de domínio não só para alimento, não só para consumir ali animais, aves, frutos, mas tem uma outra dimensão aí. Nessa questão da postura de Deus, tem uma parada aqui que eu acho que eu não vou conseguir explicar, não vou conseguir registrar aqui, mas eu vou colocar, que é o seguinte. Postura de Deus, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele já tinha criado já. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E chamou Deus luz disso, ele foi criando e dando nomes. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. E Deus chamou o firmamento céu e houve tarde. E disse Deus, ajuntem-se. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. O que é que eu quero chamar a sua atenção para isso? Ele não perguntou, água, você quer por favor vir e se ajuntar aqui? Não, ele falou, água, ajunte-se. Haja luz. Ó, você vai ser chamado de céu. Você vai ser chamado dessa porção seca. Você vai ser chamado de terra. Você vai ser chamado de homem. Tanto é que colocou Adão. Adam. Que significa humanidade. Eu acho que é isso. Se eu não estou falando besteira.
Era postura de comando o tempo todo. Você vai fazer isso com as outras pessoas? Depende. Mas não é delas que eu tô falando. Depende porque tem gente que tá tão travado que você, não é um senso de domínio sobre elas, mas um senso de direção, você vai dar o comando para ela. Entendeu? Mas o que eu quero chamar aqui a atenção não é isso. Não é sobre as pessoas. É uma outra dimensão agora que eu vou chamar a tua atenção. Você já ouviu falar em lei da atração? Você já ouviu falar em física quântica? Você já ouviu falar em fé? Você já ouviu falar nessas coisas? A fé, eu não estou dizendo que são tudo a mesma coisa, tá? Porque eu não sei quem é que conceitua como isso aí. Mas eu coloco física quântica e fé no mesmo pacote, só explicado por visões diferentes, um pela visão científica, outro pela visão espiritual. Não falei pela visão religiosa. Religião não existe para mim. Religião foi algo criado por nós, não foi criado por Deus, criado por nós. E só serve para uma coisa: atrapalhar. Voltando. Eu estava falando de quê? Fui falar de religião e isso me irrita. Eu acabei ficando preso lá. Oh, escravidão. Voltando. Você lembra, amor, que eu estava falando? Ah, meu Deus. Esqueceu também. Sim, dimensão. Física quântica, fé e pensamento positivo, não, e poder da atração. Tem uma parada que talvez você não tenha entendido ainda, ou ninguém conseguiu te explicar isso. Como é que isso funciona? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Fé sem ação não é fé, é fideísmo. Porque a prova de que é fé é que você agiu acreditando naquilo. Por exemplo, eu vou descer do barco e eu tenho certeza que eu vou andar sobre as águas. E desci e andei. Isso é fé. Mas se você duvidar um pouquinho só, não é fé. Se você fez... se você fez... acreditou que se você tiver fé, você vai e anda e não agiu para andar, não foi fé, é só fideísmo. O exemplo não dá muito bom não, né? Foi logo para andar sobre as águas, rapaz. Peguei pesado. Mas bora. Física quântica. Eu fui para uns 2 treinamentos de desenvolvimento pessoal. E chegando lá, falou-se muito, palestra de físico, tudo mais, de neurocientista e tudo mais. Eu descobri que física quântica é fé. Fé. E qual é o lance de todas essas coisas? É o seguinte, vou te ensinar o segredo agora. Você tem que
Projetar. O que é que eu quero ser? O que é que eu quero me tornar? O que é que eu quero que aconteça? Eu quero que isso, eu quero que aquilo, enfim. Como uma pessoa que vive nessa circunstância, como ela se comporta? Qual o posicionamento dela? Qual a postura dela? O que é que ela tem que fazer? Onde é que o que ela tem que frequentar? Quando você faz esse raciocínio e descobre essas respostas, você passa a praticar essas respostas que você teve aí, que você encontrou. E automaticamente você vai se tornando aquilo que você acreditou. E você agiu propositalmente, se comportando como aquela pessoa. E você fez isso repetidamente, que você mesmo passou a acreditar nisso. Você passou a viver de fato aquilo. As pessoas começaram a te enxergar assim. E o mundo todo, as pessoas e todo mundo começou a te respeitar, te ver como aquilo. Começou, de fato, a te reconhecer como aquilo, te recompensar por aquela postura, por aquela pessoa que você se tornou, enfim. Te reconhecer. Então perceba que primeiro você tem que fazer esse exercício de mirar, é aquilo ali. Pronto. Se perguntar quais são os comportamentos que aquilo ali tem, que uma pessoa dessa tem, onde frequenta, qual a postura. Adotar isso e praticar. Praticar. E é essa prática contínua que vai fazer você mesmo consolidar. Você nem vai lembrar que existe outra coisa. Eu não estou falando de você gastar o dinheiro que você não tem. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de você andar com um carro que você não consegue bancar. Não estou falando disso. Estou falando de energia, de postura. Estou dizendo sim que muitas vezes você ir lá e tomar o café naquele lugar que pessoas daquele tipo que você está falando frequenta. Entendeu? Estou falando de você ter tanta certeza daquilo, mesmo não enxergando, mas você tem tanta certeza que você age. Entendeu? Então isso é ter domínio sobre as coisas, sobre... Eu não sei como é que eu explico para não parecer místico, sobre energia, sobre as dimensões, sobre uma outra dimensão. Entendeu? Para você atrair o que você quer. Agora cuidado, que isso funciona. Isso funciona. Cuidado, porque se você fizer o oposto, se você ficar preso só no negativo, você vai atrair também o negativo. Isso funciona. De um jeito ou de outro isso funciona. Ah, não acredito. Não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito. Só que para você vai ser no negativo. Por quê? Porque você não está agindo propositalmente, focando no positivo. Mas o negativo já está instalado em você, porque instalaram. Não foi nem você que quis. Instalaram, a mídia instalou, a TV instalou. Por falar nisso, para de assistir TV, viu? Se você ainda assiste, para de assistir TV. A TV instalou, a mídia instalou, as redes sociais instalou. Para com isso. Site de notícia instalou. Quer estar com isso, moço?
Entendeu? Bem, então é isso. Essas duas coisas que eu queria registrado. Hoje, dia 6. 6 o quê, meu Deus? Dia 8 de janeiro de 2023. Esse foi o 8º princípio. O princípio do domínio, governo. Amanhã continuamos registrando. Amanhã é o dia 9, é o 9º princípio. Vamos registrar o princípio de proferir bênçãos. Pessoal, recapitulando. Esses princípios aqui registrados, pessoal, o que eu digo é eu, minha esposa, meus filhos e, se caso você estiver vendo, esses princípios listados são princípios para a criação de filhos. Mas se lembra, só há uma forma de você criar filho. Quem te inventar formulazinha mágica tá mentindo para você e lhe enganando. Ele tá querendo alguma coisa de você e tá te entregando um caminhozinho fácil. Fórmula mágica. Não existe. Só existe uma forma de criar filhos. É vivendo o que você quer que ele viva. Ah, eu quero que meu filho seja rico, próspero. Peraí. Você está falando Tá. Cuidado com isso. Mas seja você rico. Seja você próspero. Você sabe que pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza é improdutividade. Você tem 24 horas. Existem pessoas que fazem das 24 horas delas 100.000 horas. Existe você que pode estar dessa forma, que tem 24 horas, pega 8 horas, direciona para um trabalho laboral, 8 horas dorme e 8 horas joga fora. Por conta dessa improdutividade, é falta de dinheiro do seu bolso. Pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza é improdutividade. Fala o seguinte, sai dessa matriz aí e vai para outra matriz, que é a matriz de quem produz. A matriz de quem olha e fala, como é que eu posso? Qual é o problema que as pessoas têm aqui que ninguém está resolvendo? Pode estar na cara o problema. Está na cara. Mas ninguém resolve. Por quê? Porque é difícil. Por quê? Porque o povo está mal. O povo não quer ir por esse caminho. O povo só quer cada vez mais destruir uns aos outros. Qualquer que seja o problema. Ninguém está resolvendo aquele problema. Pronto. Se encontrou o problema, encontra agora a solução para aquele problema. E começa a resolver. Se não deu conta, contrata. Não deu conta, contrata. Contrata 10, contrata 20, contrata 30, 40, 50, 60, 1.000 funcionários. Lembra da conta que não bateu em você, para você? Imagina 8 horas, 24 horas. Dessas 24, 8 horas que você tem hoje, eventualmente, né? Tem hoje de trabalho laboral, multiplica por 1.000 agora. São 8.000 horas em um dia que você está tendo em função daquilo que você criou. Criou não, que ninguém cria nada, né? Mas deixa aí, essa palavra criou mesmo. Você organizou, você foi lá e formatou, criou um business plan, um plano de negócio. Entendeu? Então é isso. Esses princípios são para ser vividos.
E é você vivendo esses princípios que os seus filhos vão ver, vão querer. Eles imitam em tudo. Eles vão querer limitar e vai funcionar para eles. Vai funcionar para eles. Agora, se você fala, menino, fica quieto, e você apronta, você não fica quieto, você é agitado, ele vai ser agitado. Quer ver um exemplo? Menino, não minta, mas você mente descaradamente na frente dele. Ué, como é que ele não vai mentir? É doido, é? Ele vai modelar você. Menino, não saia pra rua. Menino... reticências. É você que tem que ser a transformação. É modelando você que ele vai viver. Por isso que você tem que modelar alguém. Modele ele, que não tem erro. Se você modelar eu, você vai modelar um monte de defeito. Modela ele, vai dar certo. Porque eu também estou modelando ele. Eu também estou modelando ele. Então não modela a mim, não. Modela ele. Modela ele, que vai dar certo. Viu? Então é isso. Finalizando por aqui. Amanhã vamos ter o próximo princípio. Vamos registrar e tchau. E benção. Eu voltei para falar de uma coisa que eu esqueci. E é muito importante. Dentro de domínio, governo, tem um pontozinho que eu acho que vai deixar claro na sua cabeça, se ainda não ficou, que é o seguinte. Lembra que eu falei que não é para dominar outras pessoas? É para dominar as coisas. Em cima disso, tem uma questão que é o autogoverno. Não é para dominar. Tu já viu? Tem uma música aqui, cara. Você sabe por quê? Aí você vai falar, tá se justificando, não sei o quê. Saiu. A música daquela bitela, ela poliniza plantas. Eu nunca que sabia. E aqui em casa é uma floresta, meu. Tanto de rosa do deserto que tem aqui. E as amiocuca, é jiboia, que essas não dão. As amiocuca dá flor, sim. As amiocuca. Tem essa daqui que eu não lembro, enfim. Um bocado de coisa. Sim, voltando, bora. Autogoverno. Se você pratica o autogoverno... Fernanda... Rapaz... Se você pratica o autogoverno, você não vai ter problema em querer dominar sobre os outros. Porque uma coisa do autogoverno é o seguinte: você cuida da sua vida, eu cuido da minha, ele cuida da dele, ela da dela, cada um cuida da sua. Cada um cuida da sua vida. Se você estiver dando conta de cuidar da vida dos outros, é porque você não está cuidando da sua. Cuide da sua vida. O outro não está sabendo cuidar da vida dele, problema dele. Se ele lhe pedir ajuda, aí sim você está cuidando da sua vida, que é colaborar, que é cuidar de alguém que está precisando e que pediu. Se não pedir sua ajuda, segue seu destino, filho. Eu não estou falando de, por exemplo, uma pessoa está passando mal e você não ajudar. Não, isso aí é uma outra coisa. Tô no metrô,
a pessoa passou mal aqui do meu lado, eu só chamo o SAMU vem ajudar. Eu fico aqui pleno. Caí pleno. Banana de pleno. Vai ajudar a pessoa que não tá conseguindo nem pedir ajuda, ou indivíduo. Eu tô falando de mexeriqueiro, futricagem, fofoca. Ó, aprenda uma coisa. Ah, eu não gosto de fofoca. Fofoqueiro. Ó, vou te contar um caos. Fofoqueiro. Você viu que passou no jornal? Fofoqueiro. Todo mundo que conversa da vida de outra pessoa que não é ele é fofoqueiro. Toda ausência é atrevida. Duas coisas. Toda ausência é atrevida. Não fale de ninguém na ausência dele. Fale com a pessoa sobre ela. Se você quiser falar alguma coisa, fale com ela sobre ela. De preferência um elogio, encontre os pontos positivos da pessoa e fale dos pontos positivos. Porque de coisa negativa já muita gente já acusa ela, inclusive ela mesma. Agora, se ela lhe pedir ajuda, é outra coisa. Se ela lhe pedir ajuda, ô fulano, o que você acha desse comportamento meu? Aí você pergunta, você quer ouvir a verdade ou você quer que eu invente uma coisinha para lhe agradar? Ah, eu quero que você me agrade. Então pergunta para outro, viu? Não, eu quero que você me diga a verdade. Tá bom. Então, lá vai. A verdade é essa, é essa, é essa. E você nunca me falou isso? Não é de minha conta, não, Vi. Eu não sou cego, eu vejo as coisas, mas eu tiro lição daquilo para aplicar na minha vida. Mas eu vi que teve um problema ali. Mas não é de minha conta, você não me perguntou. Seguiu. Por que você veio me perguntar agora sobre isso? Ah, porque você é uma pessoa sábia, porque isso... Tá vendo? Se eu fosse falar naquele momento, eu não seria o sábio. Eu seria o intrometido, o fofoqueiro, o que se mete na vida dos outros sem ser chamado. Porque eu fiquei calado, simplesmente tirei a lição para mim e apliquei na minha vida, o que eu não devo fazer, porque a consequência vai ser aquela. Apliquei na minha vida e deu certo. E hoje você me vê como sábio e veio me pedir conselho. E hoje nós podemos usufruir, eu e você podemos usufruir desse exercício que eu fiz, que foi de ficar quieto e aprender a tirar a lição. A partir do momento, tudo é energia. Tudo é energia. A partir do momento que eu fico futricando da vida dos outros, não cuidando da minha, eu não tiro lições, eu não aplico os aprendizados na minha vida. Por quê? Porque eu não tenho tempo, porque eu fico falando da vida dos outros, olhando a vida dos outros. Então, não pratique isso. E quem vier praticar essas coisinhas, você pergunta assim, ó, você já ouviu falar de um negócio chamado autorresponsabilidade? Autogoverno? Autogoverno, você já ouviu falar? Não? Dá uma pesquisada sobre isso, velho, é massa. Ou você faz assim, ó, bora brincar de vida? Vida? Como é? Cada um cuida da sua. Cada um cuida da sua. E vá cuidar da sua vida. Deixa a pessoa futriqueira, mexeriqueira lá. Tá bom? Entendido?
muito importante isso e eu quis vir trazer. Vou ter que emendar um vídeo no outro agora. Eita, nem queria isso. É bom. Tá bom. Agora de novo. Tchau.